Amém, irmãos? Meus irmãos, quando falamos de perdão, falamos também de mágoa. Todos nós já sentimos mágoa de alguém. Eu, por exemplo, já senti mágoa da minha mãe. Como nós podemos perceber, nós magoamos sempre com aqueles que nós amamos. São eles que mais nos magoam. Exatamente, e ele tem uma mágoa da mãe, que ele quer contar aqui um testemunho que esse jugo foi quebrado até no culto. Então, meus irmãos, eu fui um jovem que saí da casa da minha mãe com 15 anos de idade. Eu fui criado sem meu pai. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 1 ano de idade, eu não cheguei a conhecê-lo. Fui criado somente pela minha mãe. O tempo que eu convivi com ela foi à base de xingamentos. Ela chegou ao ponto até de me amaldiçoar. Quando ela me falava palavras que eu não gostava, eu respondia também que eu não fui muito bom. Então ela chegou ao ponto de me amaldiçoar e me comparar com meu pai. Ela falava que eu era amaldiçoado igual meu pai, que eu era igualzinho ele, e era isso. Chegou ao ponto de me chamar de bandido, falava que eu não ia ser nada. Então, através desse ministério aqui, através de um ato profético que foi feito pelos nossos pastores, esse jugo foi quebrado. Através de um abraço da minha pastora, que eu entendi o que era o perdão. Então, nesse dia, eu consegui perdoar minha mãe e tudo mudou na minha vida. Foi mesmo, irmãos. Nós vemos assim que como que é importante a palavra nossa de pais. Como nós, como pais e mães, quando falar pais em geral, né? Como os pais influenciam na vida de um filho. Palavras malditas, palavras na hora da raiva, palavras na hora da tristeza ali, porque muitas vezes a mãe está ali atarefada e aí acaba falando coisas para o filho que eu acredito que nem ela mesma queria falar, mas o mundo espiritual não entende assim. E aí aquilo vira uma maldição na vida do filho, vira um atraso na vida do filho. Eu fico pensando assim, quantas palavras a gente já não falou para os nossos filhos e hoje eles estão do jeito que estão, de repente, por causa de coisas que nós falamos. Mas essa noite o Senhor vai quebrar jugo de palavras que pais lançaram contra os filhos. E é através do perdão. Meus irmãos, depois que eu me converti, eu me frustrei também com a minha esposa. Porque é o seguinte, mesmo na presença de Deus, a minha esposa não confiava em mim. Até uns 2 anos de convertido, ela não confiava. Muitas das vezes eu saía para trabalhar e minha esposa, quando eu chegava, falava que eu tinha que encontrar com outra. Isso me deixava muito frustrado, meus irmãos. Mas através do perdão, isso foi curado também na minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Exatamente, irmãos. Quantos casais não vivem debaixo de maldição, debaixo de jugo, por falta de confiança, por ciúme, por falta de perdão, porque nós temos um passado que não foi bom. Nosso passado, nós não estávamos na presença do Senhor. E a gente traz aquilo. Quando a gente vem para Cristo, nós viemos cheio de problemas, cheio de carrapicho, cheio de sujeira. E o Senhor vai nos limpando. E através de coisas que Ele também fez, eu não conseguia perdoá-lo. Mas aí depois eu descobri porque eu também estava precisando de perdão. Então realmente, eu entristeci muito ele, com ciúme, com insegurança, com falta de credibilidade, tudo aquilo que uma mulher de repente fica passando o dia matutando. Eu percebi, meninas, um perigo muito iminente na nossa vida. O homem sai para trabalhar, ou estamos nós trabalhando, não importa. Nós ficamos maquinando coisas na cabeça. Nós ficamos maquinando coisas, e o inimigo vai usando aquilo. Quando o cara chega em casa, a gente desconta. E às vezes não é nem nada, às vezes ele falou uma palavra e você ali, através daqueles pensamentos, já elabora uma história. A gente consegue, eu elaborava histórias, irmãs. Eu falava, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu. Quando eu chegava, eu ia para cima. Então assim, que nós possamos perdoar o passado do nosso cônjuge. Se nós amamos, nós temos que perdoar. Se Deus uniu, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E nessa noite, jugo contra o nosso casamento também vai estar caindo por terra através do perdão. Eu
Eu também fui frustrado, meus irmãos, por muitos familiares meus. Chegou ao ponto dos meus familiares falar que eu não tinha mais jeito. Chegou ao ponto de eles me chamarem de nóia, pelo fato que eu era usuário de drogas, eu bebia, eu vivia na prostituição. Então chegou ao ponto que nem eu mesmo acreditava em mim. Nem eu mesmo achava que não tinha mais jeito. Mas quando Deus entra na vida da pessoa, Ele muda, Deus transforma. Então hoje eu me sinto transformado. Tudo isso é através do perdão. A partir do perdão não precisou meus familiares pedir perdão para mim. O perdão já veio naturalmente. Porque eu aprendi o que é perdoar. Amém, Jesus. No versículo 14 vai dizer assim: abençoais aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Exatamente, irmãos. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras de terceiros que nos machucam, palavras que nos colocam para baixo. Muitas vezes a gente se acha inferior. Deus fala para nós que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas muitas vezes basta alguém de fora falar alguma coisa que nos chateia para aquele nosso mundo desmoronar, para nós esquecermos a promessa que o Senhor fez na palavra dele, mas que nessa noite jugo e cadeia de palavras que foram lançadas contra a nossa vida vai cair por terra por causa do perdão. Amém? Irmãos, nós aqui vamos falar sobre aborrecer o mal. Aborrecer o mal é o que? É você se afastar daquilo que não vem de Deus. O que não vem de Deus? Eu falo muito para minha filha, para Melissa. Eu falo assim: Melissa, quando você for num lugar, quando você estiver numa conversa, quando você estiver numa situação, você pergunta assim: se Jesus estivesse aqui, ele estava aqui nesse lugar? Aí você vai saber. Se Jesus vai estar ali, é bem. Se você falar, não, Jesus não estaria aqui, então é mal. Nós temos que nos afastar do que é mal. E quando nós estamos assim no mundo, a gente carrega muitas coisas ruins. E eu magoei muito Lindomar, eu magoei muito os meus filhos. Por quê? Porque a gente vem com aquilo, a gente vem como tipo uma defesa. Por exemplo, quando nós estávamos no mundo, ele fazia alguma coisa para mim, eu fazia 2 vezes mais. É assim a pessoa do mundo. A mulher no mundo, ela é assim. O marido faz, ela faz 2 vezes mais. E as mulheres ainda têm o prazer de falar assim: se ele fizer, eu faço em dobro. E acha que isso é vantagem. Então eu vim muito bocuda mesmo. Eu não respeitava a figura de homem masculina, porque foi um pouco difícil para mim também, pela minha criação, pelo pai. Então assim, eu não tinha muito respeito pela figura masculina. Então foi muito difícil para mim me colocar num lugar de mulher sábia, daquilo que Deus queria para a minha vida. Então assim, quando eu comecei a entender que Deus, que Jesus habitava na minha casa, você começa a frear um pouco mais. Fica a dica, irmã. Quando você vê que você vai gritar dentro da sua casa, que você vai falar palavras que magoam alguém, pensa que Jesus está ali. Pensa assim: Jesus está aqui, o Espírito Santo habita dentro de mim. Não podemos ter esse tipo de atitude dentro das nossas casas. Porque muitas vezes a gente tem um tipo de atitude em casa e depois tem outro tipo de atitude aqui na igreja. Então assim, quando eu entendi que eu não tinha mais que fazer o que era mal, as coisas começaram a mudar. Falando em aborrecer o mal, meus irmãos, quando eu vivia no mundo, eu não aborrecia o mal, porque eu vivia dentro dele. Como que eu vou aborrecer o mal se eu estou dentro do mal, fazendo tudo que é errado, fazendo tudo que não agrada a Deus? Eu vivia na prostituição, eu vivia na droga, eu vivia na bebedeira. Como que eu vou aborrecer o mal desse jeito se eu estou praticando o mal? Então, meus irmãos, quando a gente vem para a presença de Deus, é que nós vemos o quanto nós perdemos tempo no mundo. A palavra de Deus vai dizer aqui, no versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens.
Aleluia. Nós temos que ser, irmãos, o que nós somos aqui, nós temos que ser na nossa casa. Eu lembro uma vez que durante uma meditação da palavra, eu falei assim: pergunta para alguém aqui na igreja como que ele te vê. Você perguntar aqui como que você me vê, você vai me elogiar. Você é uma bênção, Raquel. Nossa, você é uma bênção, você é isso, aquilo. É tudo de bom. Mas pergunta na sua casa para alguém como que você é. É em casa que nós temos que perguntar. Pergunta para o seu filho, pergunta para os seus pais, como que eu sou? Como que eu estou sendo para você? Que tipo de pessoa eu estou sendo na sua vida? Eu me lembro que eu e Lindomar, nós discutíamos muito. Irmãos, nós estamos falando de quando nós estávamos já na igreja. Porque aqui a palavra é para quem está na igreja. Nós estávamos já cultuando, nós brigávamos em casa, discutíamos e ficávamos sem se falar. Um não olhava para o outro, não dirigia a palavra para o outro. Quando chegava na igreja, como é que era? Era desse jeito, irmãos. Vira para o seu irmão e fala: eu te abençoo, eu te amo. Só na Eu falsidade. te abençoo, eu te amo. Era, irmãos. Era. Nós fazíamos isso lá na Lagoa Dourada, lá. E sentava e era aquela coisa, dá a mão e abençoa. Quando acabava o culto, descia a rua ali para ir para casa, sem um olhar na cara do outro. E às vezes a gente ficava 2, 3 dias sem se falar. Isso é o inimigo entrando na nossa casa sem você perceber, irmãos. E o diabo foi entrando a ponto de querer quase destruir o nosso relacionamento, porque ele sabia que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus sabe, o inimigo sabe o propósito que Deus tem na sua vida. O inimigo sabe como casal, é o casal, porque vocês são um, nós somos um. Então quando um se fere, o outro também se fere. Então o Senhor começou a perceber, nós começamos a perceber o que o Senhor começou a falar conosco através dos cultos, irmãos. Através da palavra, irmãos. Através da ministração, do aprendizado, da experiência, de conversar, de confessar os problemas para quem vai nos ajudar. Confesse, irmãos, procure o pastor, a pastora, procure um líder, alguém de confiança, para contar aquilo que está te afligindo, porque eu creio que tem. Se aconteceu comigo, acontece ainda, acontece. Nós não somos aqui os melhores, não. Nós ainda temos problemas, nós temos dificuldades, mas nada mais é gigantesco como era antes. Quando vem alguma coisa, a gente resolve, ou ele se cala, ou eu me calo, daqui a pouco a gente já está conversando. Se for preciso pedir perdão, a gente pede. Se não é besteira, deixa para lá, passa batido. Nós mesmo falando, nossa, que besteira que eu falei, deixa para lá, daqui a pouco está brincando. E é assim que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, irmãos. E aqui tem: apegai-vos ao bem, que é a terceira parte do versículo. Apegai-vos ao bem é você se agarrar naquilo que Jesus tem para você. Nós nos agarrarmos naquilo que a palavra tem para nós. E quando nós entendemos, quando eu entendi que através do amor do Senhor Jesus na minha vida, eu posso amar minha família, eu posso amar meu esposo. Eu falo assim, meu relacionamento não é a 2, é a 3. Jesus tem que estar no meio. Meu relacionamento com meus filhos não é de mãe e filho, é mãe, filhos, Jesus junto. E apegando ao bem, o Senhor restaurou a nossa família. O Senhor restaurou a nossa casa. E o Lindomar pode até falar um pouco sobre os filhos, né? Então, meus irmãos, a partir do momento que eu me apeguei com Jesus Cristo, tudo mudou na minha vida. Eu me lembro quando foi no dia 31 de junho de 2021, que o pastor fez o apelo e eu vim. Eu não vim na frente, eu subi no altar e dei um abraço para o pastor. Eu lembro como se fosse hoje. A partir daquele dia eu senti Jesus na minha vida. Então tudo mudou. E através do perdão foi que meus filhos se aproximaram de mim, através da mudança, porque eles perceberam a minha mudança. Eles perceberam que eu tinha me transformado. Tudo foi para a honra e glória do Senhor, porque eu permiti que isso acontecesse. Eu me entreguei para Jesus, de verdade. A partir do momento que você
se entrega de verdade, Deus age, Deus faz a obra. Sim. Ele muda, ele transforma. Porque Jesus é tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, meus irmãos. E eu hoje posso dizer que eu sou feliz. Aleluia. Eu tenho Jesus na minha vida. Louvado seja Deus. No versículo 21 vai dizer, ó, não deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Louvado seja Deus. Aleluia. E é ano de legado, irmãos. É ano de legado, então assim, quando começou o ano do legado, nós pensávamos que ia atingir os jovens. Né? Eu lembro até que eu falei, eita meu Deus, os jovens, mas não é não. São os pais, são os casais. A gente está vendo assim que o Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle nesse lugar. Porque é ano de legado. A gente muitas vezes só olha aquilo que está acontecendo de ruim, mas está acontecendo muita coisa boa também. Está acontecendo muita coisa boa. Eu recebi uma promessa uma vez, lá na Lagoa Dourada, uma irmã veio de fora. Eu estava numa crise com ele, estava numa crise feia. Nós estávamos dentro da igreja. E uma irmã veio de fora pregar, ela olhou para mim e falou assim, esse homem ainda vai te fazer muito feliz. Aí eu ficava assim, falava, não é não, esse? Imagina. Deus fala com a gente no momento que parece que nada, né? É quando está tudo ao contrário. Deus vem com a palavra e você fala, não, imagina. E muitas vezes, mulheres, nós pensamos que felicidade é o homem trazer presente todo dia, é postar foto nas redes sociais. Eu já conheci muitos casais que faziam muito isso e hoje não estão juntos. A felicidade é isso aqui que está acontecendo hoje. Isso aqui é a felicidade. Nós estamos na presença do Senhor. Todo dia. E como ano de legado, os nossos filhos estão conosco hoje. Filhos que outrora não olhavam na nossa cara, não queriam saber. Mas através do poder do Senhor nas nossas vidas, hoje os nossos filhos temos contato com eles, convivemos com eles. E o Senhor tem feito a obra nas nossas vidas. Por isso, irmãos, nós queremos falar para vocês. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento, não, irmãos. Porque pior do que nós aqui, do que a gente chegou aqui, eu não acredito que tem alguém, não. Eu não acredito, não, porque nós viemos assim, derrotados mesmo, sujos. Pensa, nós viemos assim. E o Senhor restaurou. Por que não restaura o seu? Por que não restauraria o seu casamento? Por que não restauraria o casamento de você que está assistindo? Para Deus não tem nada impossível. Não tem nada impossível. E nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa é a palavra que o Senhor nos deu, mas nós ainda vamos cantar também. A palavra é essa e nós vamos cantar também. Porque Deus faz a obra completa. Ei, eu tenho um segredo e eu vou contar pra você. O segredo pra vencer. Preste atenção, hein? Aleluia! Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvem ao Senhor, glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ai, Senhor, nós vamos cantar, Senhor. Nós queremos cantar. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar.
perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, vou conhecer a força do perdão. Em Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pensa aí agora, nós estamos numa temporada de família perdoada, jugo quebrado. A partir do momento que você perdoa, irmão, a partir do momento que você sente o perdão de Jesus, se Jesus me perdoou de tudo que eu fiz, quem sou eu para não perdoar alguém? Nós vamos pensar assim daqui por diante. Se Jesus me perdoou, porque aqui ninguém é bom, por que eu não posso perdoar o outro que é filho de Deus também, que nem eu? Ele não é menos do que eu, irmão. Ninguém aqui é menos do que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. Que nós possamos nessa temporada, irmãos, aprender a perdoar e perdoar. E você também, quando receber um pedido de perdão, seja humilde de aceitar. Porque tem muitas pessoas que perdoam e tem umas que não. A pessoa às vezes é a maior luta para chegar e falar, me perdoa. E a outra fala, não, vou ver até onde vai. Não é assim. Nós temos que ser humildes dos dois lados, irmãos, das duas partes. Porque Jesus que não fez nada, Ele não fez nada de ruim, Ele nos perdoa. Então que nós possamos colocar a mão no coração e meditar e pensar. Pensa aí, o que você precisa, quem você precisa perdoar, quem você precisa pedir perdão. Vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor que nos perdoe em primeiro lugar, para que Ele possa ouvir as nossas orações. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo pelo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está agindo aqui, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai. Mas agora nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa, Senhor, perdoa aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos que não
te agrada, Senhor. Agora, Pai, derrama do teu amor no nosso coração, Senhor. Derrama do teu amor no coração da igreja, Pai. Derrama do teu amor, o poder do teu perdão, Senhor. Que as famílias possam se perdoar. Que as famílias venham se perdoar. Que o jugo da falta de perdão caia por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o jugo da contenda, da tristeza, da separação, da divisão vai caindo por terra em nome de Jesus, meu Pai. Vem, Senhor, derramar o amor no coração da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, vem restaurar famílias, Pai. Vem restaurar essa temporada e vergonha o inimigo. Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Pai, toda falta de perdão. Repreenda toda falta de amor. Repreenda, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor nessa noite, Pai. Repreenda, Senhor, e vem derramar do teu amor, Senhor. Derrama do teu amor nesse lugar, Pai. Derrama do teu amor, Senhor, nas nossas vidas. É o teu amor, Senhor. É o teu amor nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco aqui, Senhor, durante os dias. Que não seja só aqui na hora do culto. Que esse amor se estenda, esse perdão se estenda dentro dos lares, dentro das vidas, dentro das famílias, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, aleluia. Meus irmãos, aquele que não liberou o perdão ainda, libere, porque Deus vai fazer na tua vida o mesmo que Ele fez na minha. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós agradecemos a nossa oportunidade.